Tá começando mais um Anamnese da Aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João, aluno de Medicina da UFRJ e ex-aluno do curso Mini, e hoje tenho a honra de estar na presença do meu querido amigo, professor Bruno Malísia. Por favor, professor. Prazer estar aqui novamente, podendo falar de vestibular, podendo falar de prova, podendo falar de UERJ, nossa grande paixão. Uma prova diferente, mas que a gente gosta muito. Esse é o nosso especial UERJ e no episódio de hoje vamos falar sobre a prova de Biologia. E para começar, Bruno, queria saber de você se tem algum tema, algum conteúdo que é mais frequente na prova da UERJ. A prova da UERJ é uma prova de diversidade e de abrangência muito grande, né? Então, assim, ela é uma prova que praticamente aí vai ter uma questão de cada temática, mas sim, tem alguns conteúdos que são privilegiados, alguns temas que são privilegiados. Diria, fisiologia é um tema bem privilegiado, em especial a fisiologia humana, mas também a fisiologia comparada, dentro de fisiologia principalmente digestão, a parte de respiração, coordenação endócrina cai bastante, excreção, sistemas de maneira geral, talvez o menos privilegiado seja o sistema nervoso, mas está dentro de fisiologia, então é natural que o aluno precise estudar e saber bastante. Citologia, e dentro de citologia tanto a parte de membrana quanto a parte de organelas, como também um braço da citologia que seria bioquímica. Bioquímica tem bastante questão e questões muito rebuscadas. São questões de nível elevadíssimo dentro da prova da UERJ e que precisam ser muito bem trabalhados com muito cuidado, com muito detalhe, para que você consiga ter sucesso no entendimento, na interpretação e na resolução dessa questão. Questões de genética, questões de ecologia, questões de evolução, questões de botânica. Então, mais ou menos nessa ordem, as ordens de cobrança, né? Então, principalmente fisiologia, biologia celular, com ênfase em bioquímica, um pouco de organelas, um pouco de membrana. E, como eu disse, todos os temas aparecem com bastante frequência. Doenças. Fica, às vezes, 1 ano sem cair doença e cai em 5, 6 anos seguidos doenças. Então, assim, todos os temas caem bastante, porém, esses 5 aí primeiros que eu falei merecem um pouco mais de destaque. Pô, eu queria fazer um comentário aqui. A sua aula de doenças me ajuda na faculdade até hoje, tá? De verdade, cara. Vocês não têm noção do que é a aula de doenças do Bruno nessa reta final, UERJ. É uma loucura, meu irmão. Brunão, voltando para a parte da prova mais em si, como é que é a prova? Diferente do Enem, assim, obviamente ela é discursiva, mas é uma prova mais objetiva? É uma prova que você tem que fosforilar muito na resposta? Como é que é? Vamos lá, boa pergunta, João. E importante, porque as pessoas acham que a preparação é uma preparação pro vestibular. E acham que o vestibular é uma entidade que é só estudar que vai passar. Principalmente as pessoas que, eu diria aí, pais, tios, a galera mais antiga que entendia o vestibular lá atrás como uma única prova que agregava todas as outras. A minha geração já é uma geração de provas específicas de cada universidade. E essa geração atual ela trabalha com o Enem como grande modelo de avaliação e com algumas provas específicas, dentre elas a UERJ. A prova da UERJ é uma prova que, diferente do Enem, não vai te exigir uma capacidade interpretativa de textos muito grande. Então, é uma prova, respondendo da forma que você me perguntou, muito objetiva. Você não vai precisar, vamos chamar de fosforilar, pensar, ir e voltar muitas vezes no texto. Isso. Você não vai precisar. Mas você vai precisar fosforilar com o que você estudou. Então, você vai ter que gastar muito ATP, vai gastar muita energia para você lembrar do conteúdo. Quer dizer, obviamente que o gastar muito ou pouca energia depende do quão preparado você está, do quão o conteúdo está dominado. Mas é uma prova que vai te perguntar um conteúdo, vai te pedir uma análise técnica, que é uma análise muito apurada, sem te oferecer tanto recurso para isso. Então é uma prova que mede bastante o conhecimento e o quanto você estudou ao longo do ano, sem te oferecer tanta oportunidade de interpretação, de análises, para que você consiga chegar. Óbvio que tem questões que demandam um pouco mais de análise, questões de análise gráfica, análise de tabela, análise de dados fornecidos pela prova, e algumas que vão ser mais diretas, que vão pedir para você explicar algo que a questão não falou. A questão fez uma falsa contextualização, porque citou o nome de um cientista e um pouquinho das hipóteses pensadas por ele. E aí, quando pergunta, explique como
E aí é você por você mesmo. Então você tem que ter estudado aquilo para explicar aquilo, muitas vezes sem usar qualquer informação do texto. Era como antigamente se estudava questionários, né? Então você fazia uma pergunta direta e você respondia aquilo baseado no seu questionário. Então assim, é uma prova bem objetiva, é uma prova bem limpa, assim, ela não vai te trazer textos enormes para fazer análises. É uma prova que os comandos eles são claros, os comandos são bem claros, e que precisa ser respondido com a mesma clareza que ela te faz na pergunta. Então a pergunta é clara, a resposta tem que ser clara. Tá? Então dificilmente, primeiro que assim, mudando até o que eu falei, né? A pergunta deve ser clara. A UERJ não faz perguntas, né? A UERJ não tem uma interrogação. Então a UERJ ela vai fazer comandos, e esses comandos não interrogativos, né, servem para que você responda, né, se posicione de acordo com aquilo que foi pedido. Então é uma ponte, é um indique, é um nomeie, ela nunca vai te fazer um qual a relevância, não. Então é uma prova super objetiva de comandos claros que deve ser respondido com a mesma, a contrapartida tem que ser igual, você tem que responder com a mesma clareza. E Bruno, como é que você falaria para o aluno que quer fazer uma prova profissional? Ele tem que mapear as fáceis e médias, ele tem que ler a pergunta primeiro, ler o enunciado. Como é que é essa orientação? Então, um aluno que se preparou profissionalmente para o vestibular da UERJ em particular, ele consegue identificar as questões com uma certa facilidade, né? Então ele consegue identificar quais são as mais fáceis, quais são as mais difíceis. Obviamente que isso é subjetivo, porque isso passa pelo saber do aluno. Mas conforme ele vai fazendo, quando ele pega uma questão, ao pegar uma questão ele vai ler o texto, normalmente não são textos muito longos, e aí ele vai lendo o comando, e eu sempre oriento que ele identifique e marque esses comandos. Então ele faz uma marcação com o comando, porque é uma prova que não divide em A, B, C e D. Então você tem um único bloco de comandos, e cada comando é um comando que vai exigir uma resposta. Então se a questão 1 tem 4 comandos, você tem 4 respostas a serem dadas. E aí, de acordo com esses comandos, como não são separados em subitens, é muito comum você deixar de responder. Então, assim, a questão começou pedindo um nome e pediu uma justificativa. Depois ele pediu uma indicação, indique alguma coisa, e pediu um explique. Então você tem o comando de nomeie, o comando de justifique, o comando de indique e o comando de explique. Então, na tua resposta, ela tem que ter o nome que ela pediu, tem que ter a justificativa do porquê daquele nome, vamos supor que seja um justifique. Você tem que ter a indicação do que foi pedido, de repente um gráfico, uma tabela, uma imagem, e uma explicação para aquilo. Se você responde 3 desses itens e não responde um, a sua nota ela vai ser penalizada daquela questão. Então, é importante que ao ler o comando, você identifique, ao ler a questão, você identifique os comandos, e a partir daí você vai ver o que está ao lado desse comando. Isso é muito importante. As pessoas às vezes grifam o comando no meio. Tudo bem, agora você sabe que tem que dar um nome. Mas é um nome de quê? Indique. Tá, indique, mas indique o quê? Então, eu costumo chamar de recorte. Na biologia, a primeira aula de biologia, a primeira coisa que eu falo em biologia, além de características gerais de seres vivos, níveis de organização. Eu monto uma escadinha, você vai lembrar, eu monto uma escadinha e eu vou falando de átomos, moléculas, organelas, células, e muitas vezes a gente não dá valor para isso, porque é o básico do básico, né? Só que isso são as diferentes esferas de níveis que uma prova pode te cobrar. Então, de repente, é uma questão que vai te perguntar sobre, nas plantas, em que órgão é armazenado a maior quantidade de amido, por exemplo. E aí, de repente, o aluno que estudou naquela semana histologia vegetal, e eu estou dando esse exemplo, quem tem aula comigo vai rir até, porque eles erram frequentemente isso, até não errar mais, porque eu pergunto todas as vezes até eles não errarem mais, eles me respondem às vezes parênquima mamífero. E aí eu falo, errado. Falou, mas você não falou que parênquima mamífero armazena amido? Mas a minha pergunta foi órgão, e eles respondem um tecido. Então, sabe o que a música fala, né? Se eu errei foi querendo acertar? Claro, ninguém faz uma prova para zerar. Você foi na melhor das intenções. Você foi na primeira coisa que veio à tua cabeça e você se emocionou. Você fala, caraca, sei muito. Parênquima mamífero. Pum, respondeu. Só que a pergunta era órgão. A resposta era raiz, era mais simples.
Exatamente. A resposta era caule, sabe? E aí eu posso pegar você de exemplo, que, pô, respondeu, você vai lembrar também, né? Pergunta sobre o produto final da fotossíntese e respondeu, cara, de forma brilhante. Você não sei nem se você lembra. PGAL, gliceraldeído fosfato. A gente entrou com recurso e ganhou. Sim, eu lembro. Porém, a resposta era o quê? Glicose. Exatamente. Então, assim, é uma percepção, nem é o mesmo exemplo, porque poderia ser realmente PGAL, não era um problema. Estou falando assim, nesse caso, perguntou órgão, respondeu tecido. Então, isso é o que eu chamo de recorte. Qual foi o recorte perguntado? E às vezes me perguntam assim, Bruno, como é que eu sei que eu vou responder citoesqueleto ou microtúbulo? Pô, o microtúbulo é um componente do citoesqueleto. Se ele quiser saber na resposta microtúbulo, ele vai perguntar normalmente a pergunta seria, qual o componente do citoesqueleto que é responsável por... Então você já sabe que a resposta não pode ser citoesqueleto. Sim. Ele quer um componente do citoesqueleto. Então ele quer o próximo nível dentro de citoesqueleto. Eu sei que eu estou pegando exemplos aqui, eu acho que quem está se preparando para o vestibular vai entender, né? Vai entender do que a gente está falando, mas é muito importante que você compreenda qual é o propósito do comando e olhe para o lado do comando para entender qual o recorte feito para que esse comando tenha sido respondido. Feito isso, a chance de você conseguir chegar à resposta correta aumenta demais, porque senão acaba que você responde a algo que faça sentido, mas que não está correto para o comando feito. Faz sentido o parênquima mamífero armazenar amido no vegetal? Total sentido. Mas a pergunta foi órgão, então tá zero, tá errado. E o aluno sai com a sensação de que ele acertou. Ele sai com a sensação de que foi bem, porque ele sabia os temas, ele sabia os nortes da prova, ele conseguia responder os itens. Quando ele corrigir a prova, talvez ele vá considerar aquilo correto e falar, mas talvez também parênquima mamífero também devem aceitar. E se dá certo na correção individual que ele faz. Quando ele manda pra gente, a gente já vai penalizando, porque a gente sabe que eles não vão aceitar. E aí muitas vezes eles pedem pra gente pedir recurso, um recurso que é infundado, e a gente nem entra no mérito de pedir o recurso, porque não vão aceitar, porque tá errado. E isso, enfim, faz a nota do aluno ser reduzida. Eu vou dar um exemplo que é muito clássico. Não lembro, acho que talvez tenha sido na sua prova também, João. Você não vai lembrar, mas eu tô lembrando. Eu não vou lembrar, não. Mas era uma... Não, foi na minha prova, eu já sei qual que você vai falar. Pode ir lá. Da Dama da Noite? Sim. Então, era uma questão que falava sobre polinizadores noturnos. Adiantando, não vou resolver a questão aqui, mas a questão pedia para você citar 2 adaptações morfológicas que atraíam polinizadores noturnos. E aí é comum as pessoas pensarem, pô, polinizador noturno não enxerga. É o que raciocínio bacana, a pessoa tá raciocinando certo. E aí ela fala assim, então, presença de odor atrativo, pô, um cheiro forte para atrair. Tá correto? Semanticamente, tá. O odor é que vai atrair esse polinizador noturno porque ele não enxerga. Não adianta ter pétalas coloridas, por exemplo, que é um fator atrativo, mas para polinizadores diurnos. Só que ele está errando, ele vai errar. E ele vai errar porque o pedido foi indique 2 adaptações morfológicas. E aí sabe o que vem no gabarito? Presença de glândulas odoríferas. Quando o aluno pega, ele botou odor atrativo, ele lê no gabarito presença de glândulas odoríferas, você acha que ele se dá errado? Nada, acertou, pô. Acertou. Exatamente. Só que ele vai errar, aquilo vai penalizar a nota dele. Então, o que faltou nele? Ele sabia o comando indique, faltou ele perceber que o recorte feito era um recorte morfológico, não fisiológico, não comportamental, não evolutivo. Entende? Era um recorte morfológico. Então, se ele conseguir juntar isso, além de todo o conteúdo que ele estudou ao longo do ano, somado às frequentes provas que ele vai fazer, questões que ele vai fazer, que ele vai se testar, com a técnica correta de ajuste, de grifar o comando, olhar para o recorte feito e juntar isso para responder, cara, ele não tem como errar. Entende? E aí é onde mora a dificuldade para quem estudou muito e tem um bom conteúdo, para quem está brigando por vaga, da prova da UERJ, de conseguir ajustar, alinhar essas orientações que a prova te dá para responder de forma precisa. E aí, por isso que muitas vezes você acaba tendo as notas de biologia mais baixas do que o aluno achava que ia ter. Entende? Então, assim, o aluno precisa juntar essas informações. Isso é cansativo. Ao longo do ano, isso cansa muito. Mas depois que você pega o jeito, depois que você entende que a UERJ vai fazer aquilo e não é maldade... jeito deles. É o jeito deles. E ele não tá, poxa, que maldade. É pegadinha. Não existe pegadinha, não existe maldade. A pergunta está muito clara ali. E se a pergunta é muito clara, ele quer uma resposta muito clara. Então, se você responde parecido, mas não daquilo que ele pediu, tá no total direito
de ser penalizada. E é assim que eles fazem. Então, assim, vai ter a penalidade. Então, a sua nota vai sendo corroída, todo mundo começa ali, teoricamente, brigando pelos 20. Sim. E aí vai corroendo, e aí perdeu meio pontinho aqui, meio pontinho ali, um item ali, um item, e aí já está em 18. O que é uma boa nota, dependendo do ano, sim, é uma boa nota, mas de repente vai correndo mais um pouquinho e já está em 14. Exatamente. E aí não vai brigar. Cara, isso é uma parada que o pessoal... Assim, você que está se preparando para o vestibular e não é aluno do Mini, talvez você esteja pensando assim, vou virar a chave para o UERJ agora. Cara, tem gente que tá trabalhando nesse nível de detalhe desde o começo do ano, tá ligado? E isso é complicado, irmão, porque essa percepção da prova da UERJ deixa ela muito bonita. Eu lembro do meu ano, quando eu estudei pra UERJ, que era exatamente isso, cara. Eu tenho que ser aqui o mais atento possível. E voltando pra parte da prova, você acha que realmente o aluno ele tem que estar ali tomando muito cuidado com os comandos, sublinhando, tendo um código? Porque, pelo que eu vejo, o aluno que está bem preparado, está se preparando ao longo de todo o ano para a prova da UERJ, ele acaba perdendo a vaga nesse deslize. Ele respondeu um comando errado, ele respondeu uma coisa que não foi perguntada. Então, como que você orientaria o pessoal a sublinhar o comando, a marcar, fazer algum tipo de marcação? Existe isso? Acho que assim, primeiro marcar, eu normalmente oriento a envolver o comando, porque é o ponto principal. Primeiro, para você no final ter facilidade, numa releitura da prova, né? Sabe quando você pega uma prova de múltipla escolha que você vai vendo se fez todas para ver assim? Então, assim, ali é discursiva e você escreveu alguma coisa na resposta. Não é tipo assim, eu fiz. Tem alguma coisa escrita. Só que às vezes você não respondeu tudo. Então, assim, envolver os comandos faz com que você consiga contar. Então, você contou 1, 2, 3. Tem 3 comandos. Tem que ter 3 respostas. Tem 4 comandos. Tem que ter 4 respostas. Então, isso facilita na hora de você avaliar se você respondeu tudo que foi perguntado ou não. Eu normalmente oriento que o aluno envolva o comando para dar destaque a ele e sublinhe o recorte. Porque aí ele vai ler o comando e o recorte seguinte, sempre. Então, ele não vai deixar aquilo ser desvencilhado. Sem rasurar, sem muita bagunça. Coisa simples mesmo. E, na hora de responder, que ele pegue a informação principal e coloque na resposta dele. Então, por exemplo, vou pegar esse exemplo, indique a característica morfológica que possibilita uma maior absorção de nutrientes no intestino. Indique a característica das células epiteliais do intestino que possibilita uma melhor capacidade de absorção de nutrientes. Aí o cara vai fazer o quê? Ele vai pegar dessa informação, esse comando indique, ele sabe que é uma resposta só, ele já pensou em microvelocidades, essa é a resposta dele. O que ele pode fazer para organizar melhor a prova dele? Colocar, indique a característica morfológica. Então pega característica morfológica na resposta, 2 pontos, microvelocidades. É obrigatório? O edital obriga você a fazer dessa forma? Não. Mas isso faz com que tua prova fique limpa, isso faz com que cada comando seja respondido de modo que faça sentido. Então, na hora que você for ler, característica morfológica, microvelocidade. Imagina se você deu um deslize e escreveu a resposta de baixo no item de cima. Vamos supor que a resposta de baixo seja mitose. Aí você viu característica morfológica mitose, você vai ler que não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Então você vai conseguir contar os comandos e contar as respostas e pegando a informação principal, substantivo, algo que ele tenha considerado na questão, traz para a tua resposta, bota 2 pontos e responda logo em seguida. Uma outra orientação importante, como os comandos não são destacados por itens, primeiro, não crie itens. Você não vai botar uma letra A se não existe letra A. Como eu posso fazer isso se eu não gostar, por exemplo, de pegar o característica morfológica e responder? Você pode fazer na ordem, você deve fazer na ordem. Então, responda os comandos na ordem. Então, se for um comando indique, um aponte, um nomeie, na tua resposta tem que estar o indique, o aponte e o nomeie. De preferência em linhas diferentes. Mas a prova não tem linha. Então, em linha imaginária é diferente, né? Você não escreve também, né? Igual tudo torto. Então, organize dessa maneira porque a prova vai estar mais fácil de ser corrigida, vai estar com a resposta que importa. Então, não adianta fazer como... Eu falo, você vai lembrar disso. Não adianta fazer como a professora ou o professor do ensino fundamental ensinava. Tinha um propósito das respostas completas no ensino fundamental. Gigante. Aquelas respostas do cara pegava parte do texto, botava... Tem um propósito, fazer o aluno escrever. O aluno está aprendendo o processo. Agora, na UERJ, você já sabe escrever. É o que se espera, né? Que se espera. Então, ali, ele só quer que você coloque aquela resposta que ele pediu. Se o comando é objetivo,
por que ser prolixo? Se o comando é prolixo, por que ser objetivo? Então também tem isso. Não pense que a resposta é feita a UERJ é feita de meias palavras. Vão ter respostas na UERJ de 5, 6 linhas. E vão ter respostas de 2 palavras. E tem mesmo. Tem uma que é muito clássica, que são 2 comandos, uma resposta é mitose, a outra é metáfase. Então assim, e é isso. E vão ter respostas que vão ser longas, que vão pedir para você listar coisas e justificar coisas. E aí isso é uma outra informação, eu vou ser breve, mas eu poderia ficar horas falando sobre a prova da UERJ aqui. Mas se a UERJ pede, você faz. Eu brinco com eles dizendo que é uma entrevista de emprego. Então você precisa falar o que o seu patrão quer ouvir. E todo mundo quer essa vaga. Então, se a UERJ fala assim, indique se a adição de uma dada droga interfere na replicação, na transcrição e na tradução, justificando suas respostas, e essa droga só interfere em uma, qual é a tendência natural? Só falar de uma. A gente só fala de uma. A gente fala, a droga inibe a tradução uma vez que parará, justifiquei. E aí, numa conversa, tá de boa? Tá, por quê? Porque se só inibiu nessa, significa que não inibiu as outras. Você fala, pô, Bruno, isso é muito óbvio, não é possível que a UERJ não aceite. Ela pediu, você responde. Ela pediu para você indicar se interfere na replicação e justificar, na transcrição e justificar, e na tradução e justificar. Vai dar uma resposta enorme, porém, é isso que ela quer ouvir. Tem uma questão que fala sobre o experimento do processo semiconservativo, que no experimento ele pede para você quantificar a proporção de moléculas leves, intermediárias e pesadas. E não tem nenhuma molécula leve. Então você vai botar proporção de leves, 0. Ah, mas não tem, por que eu vou botar? Se as outras duas são 50%, 50%. Deduz-se que a leve é 0. Porque a UERJ pediu para você quantificar a proporção de leves, intermediários e pesados. Então você vai, mesmo que seja para botar 0, você vai colocar 0. Entende? E isso, se não é dito, não é colocado. Se o aluno não ouviu isso, o natural é ele não colocar e achar que está tudo bem. Só que aí ele perdeu meio ponto. Só que a biologia tem peso 2. Então ele não perdeu meio ponto, ele perdeu 1 ponto. E aí, meu amigo, faz isso na questão 1, na questão 2, na questão 5, na questão 8, na questão 10. O meio pontinho de cada uma delas vai fazer a tua nota ficar fora do que é o ideal para sua aprovação. Cara, Bruno, eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui, por trazer tanta informação para o pessoal que vai fazer a prova da UERJ. Queria saber se tem mais alguma recomendação final para a hora da prova, para passar para a galera aí. Eu acho que é pôr em prática aquilo que você treinou, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à execução da prova. Você treinou, os minis aí treinaram muito, treinaram de forma incansável. Eu gostaria até de parabenizar quem fez esse trabalho ao longo do ano. Vocês trabalharam de modo a deixar a gente muito satisfeito. E agora chegou a hora de você executar essa tarefa da melhor maneira possível. Então, cumpra suas estratégias, cumpra aquilo que deu certo, aquilo que você testou e retestou, para que você consiga colher os melhores frutos possíveis da sua preparação. Tá bem? Queria deixar uma mensagem também para você ajudar o cara que vai corrigir a tua prova. Irmão, pelo amor de Deus, faz uma letra bonita, organização. Pô, eu fui lá na época, não sei se você vai lembrar, mas eu fui pedir recurso, entrar com recurso numa questão. Um calor, dezembro. Pô, cara, o maluco tá ali sofrendo, entendeu? Imagina ele pegar a tua prova, tá um lixo. Então ajude o seu corretor. Vamos fazer essa campanha aí, tá bom? Quero te agradecer de novo, Bruno, por ter participado aqui, informado tanto sobre essa prova, compartilhado tanto conhecimento conosco. Obrigado mesmo, tá? Pra você que tá assistindo a gente, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com um amigo que vai fazer a prova da UERJ. Novamente, fica atento ao Instagram, a gente está soltando ao longo desse tempo de preparação para a UERJ, essa época antes da UERJ, né, melhor dizendo, essas 3 semanas aí que antecedem a prova, a gente está vindo com muito conteúdo de qualidade voltado para a prova da UERJ, então fique atento lá no @cursomini. Se você gostou, compartilha com um amigo, deixa um comentário aqui e um abraço, o Mini somos nós.